tem algo que incomoda o meu espírito, que é o fato de nós sermos uma geração de crentes conformada com o processo, conformada com o fato de estar no processo. Nós somos felizes e orgulhosos por estarmos no processo. E nós achamos que isso já é suficiente. Porque antes eu nem vivia isso. Porque antes eu nem fazia isso. E agora eu já faço, olha aí. Já tá bom. Mas nós não queremos nos contentar com os limites espirituais que vão se colocando nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos limites para as nossas atitudes, nós estamos construindo também limites para as transformações, para as novidades espirituais que vão acontecer nas nossas vidas. E esse limite nós não queremos. Nós queremos sempre mais de Deus, mais de Deus. Faz de novo, vem com teu novo, Senhor. Eu quero novidade no céu, eu quero avivamento. O avivamento é tornar mais vivo aquilo que já está vivo. Existe diferença entre avivamento e ressurreição. Nós estamos clamando por avivamento em um tempo que nós não tivemos fé o suficiente para nascer de novo, para ressurgir em Deus. O avivamento vai chegar, porque o meu Deus e o seu Deus é Deus de promessa, que fala a verdade, que não mente, que não retrocede, que cumpre com o que Ele fala. O avivamento vai chegar. Agora, quando? Depende de quais passos eu estou disposta a dar em direção a Ele. Fala glória a Deus aí. Aleluia, fala. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar contigo hoje por que o Espírito Santo está em nós. Quais são as ações do Espírito Santo dentro de nós. Nós sabemos que Ele é um Deus que mora em nós, mas para quê? Por que Ele escolheu morar em nós? Em João 3,18 diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O primeiro princípio que eu quero compartilhar contigo hoje é: o Espírito Santo desperta você do pecado. Irmão, pode fazer uma água para eu não beber? Obrigada. O Espírito Santo, Ele me desperta. Ele vem morar dentro de mim com a função de me despertar do pecado. Eu não sei vocês, irmãos, mas se eu tiver que acordar às 6 horas da manhã, primeiro eu vou dizer com a Vanusa que eu tenho que acordar às 6 horas. Aí a Vanusa vai aí pro meu marido. Aí eles vão calcular que horas é que eu tenho que botar meu despertador para tocar, para que eu consiga talvez acordar às 6 horas. Daí a Vanusa vai ligar, o despertador vai tocar. E o que eu vou fazer com o despertador quando ele tocar? O quê? É isso que a gente está fazendo com esse despertador espiritual que o céu colocou dentro de nós. O Espírito Santo me desperta do pecado e eu coloco o despertador de soneca. O Espírito Santo me desperta do pecado e eu digo para ele: só mais 1 minuto, só mais 15 minutos. Só que quando a gente vai botando no soneca, o que acontece? Uma hora o despertador para. E quando eu percebo, eu perdi a hora. Saber que o Espírito Santo me desperta do pecado. Ouvir quando o Espírito Santo me desperta do pecado não transforma a minha vida. Não transforma quem eu sou.
E eu não chego atrasada por falta de despertador, não. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Não é falta de despertador. Meu irmão, quantas Bíblias tem na sua casa? Quantos meios? Muito obrigada. Bota ali que eu vou beber em sua homenagem. Quantas Bíblias tem na sua casa? Quantos meios você tem de ouvir a Bíblia? Sabe quantos ministros de Deus nós temos aqui nessa casa agora? 7. Um para cada dia do meu aniversário. 7 ministros. Você ouve no plano 1, 2, 3 de leitura? Você pode ouvir a palavra de Deus numa versão diferente. Eu não sei se tem uma Bíblia só que tem 7 versões. Ouvir a palavra de Deus numa versão diferente cada dia da semana. Essa semana a Marina estava lá em casa imitando as versões da palavra de Deus, do 1, 2, 3. Ela disse, a pastora Ana fala, bom dia, plano 1, 2, 3 de leitura. O pastor Robson fala, bom dia, plano 2, 3 de leitura, a leitura da palavra de Deus. Tem para todos os gostos, tem para todas as versões. O Espírito Santo, ele é tão gentil que ele não vai falar comigo do mesmo jeito que ele fala contigo, porque eu entendo de um jeito, você entende de outro. Para você, talvez ele fale tudo o que precisa ser falado de uma vez só e vai funcionar. Para mim, ele tem que ir picando aqui o processo durante a semana para no domingo eu ter conseguido entender o que ele começou a falar segunda. Mas ele é gentil. Ele se importa tanto com o que eu vou viver. Ele se importa tanto com o que você vai viver, que ele seleciona uma maneira certa e personalizada de te despertar do pecado. Tipo o nosso despertador, que a gente pode escolher se vai tocar um louvor, se vai tocar uma musiquinha, se vai fazer pé. Do mesmo jeito, o Espírito Santo tem um jeito personalizado de te despertar do pecado. Só que nós temos escolhido não ouvir. Quantas vezes nós temos escolhido ouvir e deixar para depois? Ouvir o despertador não vai ser suficiente. Em Isaías 28:15 diz assim, porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Que palavra dura, não é? Que palavra. Eles estão dizendo assim, olha, eu fiz acordo com a morte. Não importa o que acontecer, eu engano a morte. Eu engano o destino mau. É uma palavra dura, mas é exatamente isso que nós dizemos. Todas as vezes que nós travamos o despertador do Espírito Santo para que ele desperte depois, nós estamos dizendo, fica tranquilo, Espírito Santo, nada pega. Comigo não tem problema não. Vai dar tempo, Espírito Santo, eu vou resolver isso outra hora. E sabe o que é mais interessante? É que depois de dizer isso para o Espírito Santo, eu venho aqui, aviva a luz, aviva a luz. Ele falou, era isso que eu estava tentando fazer hoje cedo. Era sobre isso que eu estava falando contigo. Só que a gente quer do nosso jeito. A gente quer de uma maneira que seja agradável, que não seja dolorosa. Um outro costume terroroso que nós adquirimos foi o costume de justificar, sempre dizendo assim, mas é difícil. Isso aí é muito difícil, né? Não é difícil. É difícil mesmo, morrer na cruz foi fácil, por acaso? Por acaso foi fácil ser cuspido? Por acaso foi fácil ser injustiçado? Não é para ser fácil. Na verdade, se a gente parar para pensar, não é difícil. Não tem nem que morrer na cruz.
você precisa aceitar Jesus. Você vai dizer para mim que já fez isso. Poucos aqui ainda não. Mas você vai dizer, eu já aceitei Jesus. Mas eu nego o sacrifício de Jesus todas as vezes que eu rejeito a voz do Espírito Santo. Talvez o avivamento ainda não tenha chegado, porque nós não aceitamos Jesus. O que nós precisamos é refazer a nossa aliança com Ele, fazer uma aliança real com Ele, para depois passar para o próximo nível de clamar por avivamento, para que o Senhor derrame mais vida sobre aquele que já está vivo. Nós precisamos primeiro morrer e ressuscitar com Cristo. Nós vivemos, irmãos, como se as consequências do que é mal fossem injustiças sobre as nossas vidas. Mas nós não queremos pagar o preço de fazer o que o Espírito Santo nos orienta a fazer. O Espírito Santo de Deus despertou você e agora Ele quer usar sua vida para despertar outros através de você, levando a verdadeira salvação eterna. Eu só vou transbordar quando eu já estiver cheia. Eu só vou transbordar quando eu já estiver cheio. Eu quero que você imagine comigo uma sala. Precisa ser uma sala não. Imagina que aqui em cima dessa mesa eu tenho um vaso. E em volta dele eu tenho alguns outros vasos. E aí aqui tudo fechado, tá? Essa é uma parede aqui de vidro. E eu começo a derramar água dentro desse vaso do meio. E paro. A minha intenção é que os vasos em volta fiquem cheios. Mas eu derramo um tanto e paro. E aí eu derramo, e aí tanto tempo passa que a água seca e eu derramo mais um pouco e paro. Se esses vasos estão aqui no mesmo ambiente e eu quero transbordar os vasos do lado, a única maneira de encher os vasos que me cercam é transbordando. Para de orar por aquele a quem você não transborda nada na vida dele. Para que outras vidas sejam avivadas através da minha, eu preciso me deixar ser plenamente cheia do Espírito. E vai fluir de mim e através de mim. Vai fluir para outras vidas. Nós oramos por esse bairro, nós oramos por essa cidade, nós oramos por essa nação, nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos pelos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas. E o que está fluindo de nós? E o que é que está transbordando através das nossas vidas? O avivamento ainda não chegou, porque nós não nos permitimos ser avivados. Nós não nos permitimos transbordar na vida do outro. O Espírito Santo, segundo princípio, o Espírito Santo ilumina você para aprender a palavra de Deus. Colossenses 3,10 diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sabe o que acontece? É que o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós. E nós, para que Ele veio morar dentro de nós, para nos ajudar a servir a Deus com excelência. E o que nós estamos fazendo nesse tempo é pegando o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, para que Ele nos sirva com excelência. O Espírito Santo me diz o que fazer. Espírito Santo, flua através de mim para que todos vejam em mim a glória de Deus. Porque como é que eu vou viver assim
assim, se ninguém percebe Deus em mim, o Espírito Santo faz alguma coisa. Eu preciso da sua ação na minha vida. E nós estamos descartando as reais funções dele. Ele nos desperta do pecado. E ele nos dá conhecimento, nos ajuda a entender o que Deus quer de nós. Ele traduz o manual da vida. Sabe quando tu compra um aparelho? Que ele vem com aquele, nem letra aquele negócio, é uns riscos para lá e para cá. E você não sabe como ler. Detalhe, você só pegou o manual depois que o aparelho não funcionou pela primeira vez. Né? Você não começou pela leitura do manual, só pegou depois que não funcionou pela primeira vez. Você falou, vou dar uma olhada no manual. E ele está em outra língua. E aí, você não consegue entender. A Bíblia é o nosso manual de vida. Ela nos ensina como viver. E o Espírito Santo é quem traduz esse manual para nós. Mas nós só queremos consultá-lo quando está defeito. E nós não queremos praticar aquilo que ele nos diz para praticar. Nós queremos que ele resolva. Ele está aqui para me ensinar como resolver. E aí nós dizemos, o Espírito Santo vai lá, trata lá. O Espírito Santo vem aqui, vai para lá. O Espírito Santo não está ao nosso serviço. Ele está aqui para nos ensinar como servir a Deus com excelência. O Espírito Santo não é nosso servo. Ele é Deus dentro de nós. E enquanto Deus dentro de nós, ele não deixa de estar acima de nós. Ele continua sendo Deus, mesmo morando dentro de nós. Sirva a Ele. Atenda a Ele. Ouça as orientações que Ele te dá. E aí nós justificamos, mas eu não entendo nada que eu leio na Bíblia. Espírito Santo, me diz o que fazer. Ele vai te dizer, leia a Bíblia. Mas na Bíblia eu leio, eu não entendo o que está escrito. Ele vai dizer, lê. Eu vou te ajudar a entender. Eu vou te ajudar a esclarecer. Ele é quem vai esclarecer o que Deus te fala. Ele é quem vai esclarecer o que Deus te orienta a fazer. E quando Ele não esclarecer, porque não é tempo de esclarecer, Ele vai te dar segurança para fazer aquilo, mesmo sem entender. Nós gostamos mesmo de justificativos. Ou a gente diz que não fez porque não entendeu, ou a gente diz que não fez porque não ouviu, porque ninguém nos disse. Aí quando alguém diz, mas eu também não entendi o que foi dito. Mas nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Mas nós sabemos quem Ele é. Se nós temos relacionamento com Ele, se nós sabemos quem Ele é, e as coisas ainda não mudaram, tem alguma falha nesse processo. E a falha não é por parte dele. A falha só pode ser pelo fato de nós não estarmos vivendo da maneira que deveríamos estar vivendo. Não estarmos fazendo da maneira que deveríamos estar fazendo. Não sermos quem fomos chamados para ser. Até mesmo o homem natural, ainda sem Cristo, pode ser movido a temer a realidade do inferno e a estar preocupado com o seu entorno. Isso é claramente diferente da luz da regeneração que capacita o homem. O Espírito Santo, ele move até quem ainda pode mover, até quem ainda não se converteu. Porque ele é uma luz que ilumina lá. Sabe como ele vai mover? Deixando aquele lugar claro. Ele não está aqui, mas ele está lá. E aí ele mostra a direção. Nós temos o privilégio dele estar aqui. E continuando não usufruindo da maneira certa desse privilégio. O Espírito Santo traz convicção
convicção espiritual para você. É o Espírito Santo que me convence do que Deus me disse. É o Espírito Santo que me convence de que é Deus que está falando comigo. Sabe aquela dúvida? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é ideia minha? Eu vou até te dar uma dica sobre isso. Acho, né? Você já viu um filme eu esqueci o nome do filme, não vai adiantar. Mas tem um filme que as crianças elas ficam sob a guarda do tio. E o tio é muito loucão. E aí, o tio não sabe muito bem o que orientar para as crianças fazerem ou não. Toda hora elas vêm e ele não quer muito tomar conta das crianças. E toda hora elas vêm e falam: tio, posso fazer isso? Tio, eu posso fazer. E aí ele cria o seguinte limite: é coisa que morre? Aí as crianças dizem: não é coisa que, se não é coisa que morre, então pode. Sabe, o Espírito Santo, ele vai te orientar a nunca fazer nada que morre. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Mas para isso, eu preciso estar consciente do que é o pecado que ele revela ao meu coração. E ele vai te perguntar sempre: sabe aquela dúvida, é coisa da minha cabeça ou é coisa do Espírito Santo? É coisa que morre? Se não é coisa que morre, faz. Arrisca em Deus. Porque a gente costuma arriscar tantas coisas e em tantas direções, mas em Deus nós não queremos arriscar. O Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. O Espírito Santo, ele traz convicção do que é certo e do que é errado, do que está em Deus e do que não está em Deus, do que é justo e do que não é justo, segundo a justiça de Deus. O Espírito Santo me dá convicção da minha salvação. É para isso que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Não sejamos casas inúteis, habitações inúteis para o Espírito Santo. Que nós sejamos habitações nas quais Ele tem o prazer de morar. Que nós sejamos habitações nas quais Ele tem a alegria de habitar. E que nós não desperdicemos, em nome de Jesus, que nós não desperdicemos o fato de andarmos com Deus dentro de nós. O Espírito Santo escolheu morar em nós. Ele nos convence do pecado. Deus convence as pessoas dos pecados que cometeram, do pecado original e de tudo que elas precisam vencer a todo tempo. É o Espírito Santo que nos convence que nós não somos dignos, mas também é o Espírito Santo que nos convence e que nos mostra quão grande é o amor e a graça de Deus sobre nós, para todos os dias nos dar uma nova oportunidade. Não desperdicemos essa nova oportunidade. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Não adianta Ele fazer todo o esforço para nos convencer se nós permanecermos na mesma posição, mesmo depois de já saber. Não adianta todo o esforço dele sobre as nossas vidas, se mesmo assim a gente continuar seguindo a mesma direção. Ele nos convence da justiça. As pessoas são convencidas da justiça de Cristo e da necessidade da sua justiça.
Mateus 5, 6. Existe uma grande diferença entre a justiça de Deus e a minha justiça. Existem coisas que não são justas aos nossos olhos. E realmente não são justas. Não é que nós estamos falando errado, estamos exagerando. Não. Aos nossos olhos, segundo o que nós vivemos, não é justo. Sabe, não é justo quando falam contra nós o que não é verdade. Não é justo quando nos acusam de uma maneira falsa. Não é justo quando mentem para nós. Não é justo. Mas o que o Espírito Santo nos convence é de que quem nos justifica é Deus. E essa é uma função do Espírito Santo que nos dá descanso, que nos dá repouso, que nos permite descansar em Deus. O que ele faz é nos dizer que nós não precisamos lutar batalhas que não são nossas. Nós não precisamos guerrear guerras que não são nossas, porque a justiça de Deus está sobre nós. É Ele que nos convence sobre o que é justo e o que é justo em Deus. Mateus 5, 6 diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. As respostas do céu virão sobre nossa vida. A justiça de Deus se cumprirá sobre a nossa vida se nós depositarmos essa fome e sede de justiça na pessoa do Espírito Santo. É nessa pessoa que nós precisamos depositar toda a nossa fome e sede de justiça, toda a necessidade de que tudo se acerte, de que tudo se conserte em Deus, precisa ser depositado no Espírito Santo de Deus. O que tem acontecido é que nós queremos fazer aquilo que não é para fazermos e não fazemos aquilo que devemos fazer. Essa semana nós conversávamos com algumas mulheres sobre isso. Acho que no 30 semanas nós estávamos falando sobre isso. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, lhe darei descanso, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só se cansa quem faz mais do que deveria estar fazendo. Só está sobrecarregado quem carrega mais do que deveria estar carregando. Sabe qual é o convite do Espírito Santo? É que a gente carregue até Ele agora tudo o que nós estamos carregando, deposite na frente dele e deixe Ele selecionar o que nós continuaremos levando e o que nós deixaremos de levar, o que nós continuaremos fazendo e o que nós deixaremos de fazer, o que nós continuaremos acreditando e o que deixaremos de acreditar, pelo que nós continuaremos orando e o que nós deixaremos de pedir, porque é nossa responsabilidade agir. É Ele que vai determinar essa justiça dentro de nós. É Ele que vai determinar esse caminho justo para nós. Fome e sede de justiça, mas da justiça de Deus, não da minha. Nós nos cansamos porque queremos do nosso jeito e entendemos que o jeito do Espírito Santo é um jeito muito difícil. O Espírito Santo nos convence do juízo. É o Espírito Santo que define o juízo das nossas vidas. Atos 2, 24 e 25 diz isso. É o Espírito Santo que nos convence do juízo e nós não gostamos de saber. Nós não gostamos de saber quais serão as consequências do que vivemos. Nós queremos acreditar, nós queremos seguir acreditando que tudo o que vivemos ou deixamos de viver não terá nenhuma consequência.
Essa passagem diz: passados alguns dias, Félix veio a Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça e o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: pare agora. Você pode retirar-se. E quando eu tiver oportunidade, mandarei chamar. Também é uma passagem, não quis ouvir a palavra de Deus. Não quis ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Talvez seja só ele. Porque graças a Deus vocês são crentes, santo em Deus. Aleluia. Mas eu já disse para o Espírito Santo, com licença, que eu vou fazer do meu jeito. Espírito Santo, eu já entendi, obrigada por me explicar, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero conhecer o seu jeito. Ou eu não vou nem orar. Eu não vou nem orar porque eu já sei que não é isso que Deus quer que eu faça. Uma vez, eu tinha brigado com o Luiz Paulo, sério grave. E daí, o pastor me ligou. E aí a gente conversou um pouco durante essa ligação, sobre essa briga. E aí ele me perguntou assim: é isso mesmo que você vai fazer? Eu disse: é. Ele disse que Deus quer? Eu falei: não. Ele disse: você vai fazer o que Deus não quer? Eu falei: vou. Ele falou: tudo bem, muito obrigada. Muito irado, desligou e me deixou seguir o meu próprio destino. Eu, graças a Deus, não fiz o que eu queria. Mas nós optamos por fazer o que queremos. E no final queremos a consequência de fazer o certo. A gente escolhe fazer o errado. E no final a gente quer a recompensa de ter feito o certo. Porque nós estamos nos tornando caçadores de recompensa. Nós queremos avivamento. Nós queremos novo tempo. Nós queremos uma nova palavra. Nós queremos uma nova unção. Mas nós não queremos ter novas atitudes. O Espírito Santo só veio morar dentro de nós para nos consolar e nos orientar a novas atitudes. Até o consolo dele virá sobre as nossas vidas de acordo com o que nós ouvimos e praticarmos o que ele disser. Porque por vezes ele se dispõe a nos consolar e o nosso desejo é continuar chorando, lamentando. É tão grave isso. É muito grave o que nós temos feito. E nós chegamos a essa conclusão porque Deus nunca deixou de falar. Deus não deixa de responder. E se o quadro não tem mudado, o erro não é de Deus. A falha não é de Deus. A ausência não é de Deus. Eu vou dizer para você agora uma frase muito boa de ouvir. Hoje o que eu trouxe aqui foi a chave da sua vitória. O que eu tenho para te entregar hoje é a chave que vai mudar a sua vida. O que eu tenho para te entregar hoje é a chave que vai renovar tudo, que vai mudar o quadro, que vai soprar o vento, que vai transformar todas as coisas na sua vida. E essa chave é a
coisas vão se renovando até se tornar a aurora perfeita, mas nós não queremos viver a noite. Nós não queremos ouvir as orientações da noite. Nós somos uma geração viciada em soluções rápidas e práticas. Você já viu um meme que tem no Instagram? Ih, vai ser contra mim esse meme. Mas você já viu um meme que tem no Instagram que diz assim: não preciso de terapia, eu só preciso cortar o cabelo. Eu agora vou ter que fazer terapia, porque meu cabelo está acabando. Já viu? Porque a gente não quer passar pelo processo, a gente quer resolver. A gente quer que tudo mude no estalar de dedos. A gente, inclusive, tem passado a orar por cura. Sabe por quê? Porque a gente quer o imediato. Porque a gente quer o agora. Deus quer caminhar conosco no processo. Deus é Deus de processos. Mas Ele quer caminhar conosco no processo. Enquanto o povo de Israel andava pelo deserto, Deus dizia para eles: constrói a tenda, desconstrói a tenda, faz, desfaz, faz, desfaz. Porque deserto, eu sei que essa frase é muito clichê, mas é uma verdade bíblica. Deserto é um lugar de aprender. E quando eu falo deserto, a gente começa a procurar, eu quero achar uma área muito desafiadora da minha vida. Eu nem estou passando nenhum deserto agora não, Rosângela, está tudo bem. Talvez o lugar que você esteja conformado com ele. Porque deserto também tem flor. Deserto também tem vegetação. Deserto também tem a sua beleza. E talvez a gente já tenha começado a acreditar que toda a beleza que tem disponível para nós está no deserto. E Deus quer levar a gente para um lugar extraordinário, de vegetação farta, de água farta, onde nada falta, onde tudo é pleno. Deus nos chamou para a vida e vida em abundância. E Ele não mandou a gente achar essa vida em abundância sozinho, com os nossos próprios braços. Ele disse para nós que nos deixa um ajudador, um consolador, o Espírito Santo de Deus. Se relacione com Ele, não use o Espírito Santo de Deus. Se relacione com o Espírito Santo de Deus para que encontre a vida plena que Deus tem para nós. Deus tem coisas extraordinárias, grandes e pequenas para a minha vida e para a sua vida. Mas nós vamos precisar aprender com o processo. Deixar de ter orgulho e de estar satisfeitos por estar no processo. E começar a desejar aquilo que Deus tem para nós de novo. Aleluia. Mas só vai dar para poder desejar o novo depois que a gente já tiver vivido o que tem para viver agora. Começa a olhar para dentro de você agora. Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro do seu espírito. Começa a pedir: Espírito Santo, sonda-me. Sonda-me. Eu quero saber. Eu quero ver onde é que eu estou errando. Onde é que eu estou acertando, porque eu quero acertar mais. Mas eu quero entender esse processo. Para onde esse processo vai me levar? O que é que eu ainda preciso saber? Espírito Santo, o que é que eu ainda preciso aprender? O que não é justo em mim? O que já é justo em mim, para que eu não abandone? Espírito Santo, olha aqui dentro de mim e começa a separar quem sou eu de quem não sou eu, de quem disseram que eu sou.
descansou em Deus. Deus quer nos levar para novos lugares. É isso que Deus tem repetido dentro do meu coração. Ele quer nos levar para novos lugares. Ele tem uma nova jornada para nós. Mas eu vou me usar como exemplo agora. Deus quer levar a Rosângela para um novo lugar. Só que enquanto não tiver sobrado apenas a Rosângela original que ele fez, ele não vai levar para lugar nenhum. Talvez Deus já tenha te visitado várias vezes para te levar para um lugar novo, mas quando ele chega, quando ele encontra, é alguém que ele não criou. Meu Deus! E ele quer achar quem ele criou. Quem ele criou só vai ser encontrado no Espírito Santo. Na convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. Deus quer derramar. Deus quer derramar sobre as nossas vidas a capacidade que nós pedimos todos os dias. A capacidade que nós pedimos todos os dias, Deus quer derramar sobre nós. Deus quer derramar sobre a nossa casa. Deus quer derramar nas nossas mãos. Ele quer entregar. 2 Timóteo 1,17 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus quer nos capacitar. O Espírito Santo nos capacita. Glória a Deus. Acabaram todas as justificativas, todas as desculpas, todas as respostas prontas foram desfeitas. Se eu não entendo a Bíblia, o Espírito Santo me capacita para entender. Se eu não sei quem sou, o Espírito Santo me diz quem eu sou. Se eu sou pecadora, o Espírito Santo me desperta do pecado. E se eu não me sinto capaz, o Espírito Santo me capacita. Se eu ainda tenho dúvidas, o Espírito Santo me revela a verdade, o pecado, a justiça e o juízo. Não temos mais justificativa. Existe um livro que se chama Por que Tarda o Avivamento. Depois de ler esse livro, a conclusão que nós chegamos é: nós somos aqueles que retardam o avivamento de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que atrasam a volta de Jesus. Nós somos aquele que faz o Senhor adiar a sua volta. Nós somos aqueles que atrapalhamos que a salvação chegue a lugares que ainda não chegou. Nós somos esses. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós. Toda a capacidade está em nós. Não porque nós podemos. Pode apagar. Sabe o que pesa? O que pesa é que mesmo sabendo de tudo isso, nós continuamos escolhendo a nossa própria força, a nossa própria capacidade. Se coloca de pé. Quero orar contigo. Hoje é dia de rendição. Aleluia. Hoje é dia de alívio. Hoje é dia de descanso, de deixar as cargas. Hoje é o dia. Sabe aquele dia que você estava perguntando: Senhor, quando esse cansaço
Quando esse peso vai passar? Hoje é dia. O convite de hoje é para deixarmos o Espírito Santo agir em nós e através de nós. É para pararmos de sermos apenas ouvintes. Nós sabemos aquilo que obedecemos e sabemos aquilo que não obedecemos. Nós sabemos aquilo que nós ouvimos e praticamos e sabemos aquilo que nós ouvimos e não praticamos. Hoje é dia de devolver o trono dos nossos corações para o Espírito Santo de Deus, porque esse é o lugar onde Ele deve estar assentado. Espírito Santo, nós queremos te devolver esse lugar. Eu quero te fazer um convite. Se pela primeira vez você quer aceitar Jesus. Hoje eu fui questionada sobre aceitar. Como aceitar Jesus? É que tudo que Jesus conquistou para nós já está posto, já é nosso, já está com o seu nome. O convite é aceitar essa salvação que Ele já conquistou para você. Você quer aceitar a salvação que Jesus já conquistou para você? Se hoje você quer aceitar essa salvação e deixar o Espírito Santo começar a agir, receber o Espírito